Bom dia, pessoal. A imagem vai ficar um pouco assim, ó, certo? Um pouco diferente da original ali da frente, mas acho que dá para ter uma ideia do que a gente vai ver. Certo? Vamos orar para que Deus mantenha o tempo nublado para a imagem melhorar. A gente vai conversar hoje sobre louvor e adoração, certo? Por favor, Fábio. Ver um pouco as verdades bíblicas sobre esse tema, do que se trata, desmistificar alguns pontos que a gente acha que é louvor, que é adoração. E eu queria que vocês interagissem. Queria que os microfones fossem lá para trás, para nós lermos bastante texto. Hoje a gente vai trabalhar muito com salmos. E que fosse realmente um bate-papo entre a igreja e a gente. Algumas coisas o louvor já viu, mas aí vai ser bem interessante vermos juntos de novo. Certo? Então vamos iniciar. Existe um campo dentro da teologia que trabalha o estudo do louvor e adoração. Certamente os nossos pastores eles já estudaram isso nos seus seminários. Os cursos mais antigos talvez não tivessem. Por exemplo, o Cibima não tinha o módulo de louvor e adoração. Agora eles já têm, porque eles sabem da importância que é estudar acerca do tema. E o que é que estuda, né? Esse tema de louvor e adoração na faculdade lá dos nossos pastores. Eles falam sobre as bases bíblicas do louvor, o fundamento bíblico do louvor, o propósito do louvor, para que é que ele serve, o papel da música na adoração, ela tem um papel fundamental, os aspectos práticos do louvor, como a gente consegue usar o louvor na nossa vida, no dia a dia, os desafios contemporâneos, que não são fáceis, né, em relação ao louvor nas nossas igrejas atuais, adoração em comunidade, como a gente pode usar o louvor na sociedade, na comunidade, como igreja, a influência da cultura no louvor, tem que ser algo que está sempre bem atento para a vida da igreja, e a liderança de louvor. Esses são alguns pontos dos mais básicos que eles veem, certo? Para vocês entenderem como é algo que precisa ser estudado e tem que ser sempre atualizado junto aos nossos pastores. Mas o que é louvor? Né? A gente fala tanto. A gente escuta às vezes, eu vou cantar uma música de louvor, uma música de adoração. Esse termo a gente escuta bastante. E não é o certo. Não existe música de louvor e música de adoração se referindo à música de louvor, a música animada, música de adoração, a música lenta. Isso é algo que a gente vai ver mais na frente, que é um dos mitos criados acerca do louvor. O louvor, irmãos, nada mais é do que a expressão, certo? Nós vamos ver várias definições, onde ele se encontra na Bíblia, e a gente vai conseguir ver no final o que realmente significa o louvor. Ele vem do hebraico, certo? As palavras são halal, significa fazer ruído, ou seja, é algo que a gente consegue ouvir, é algo que a gente consegue perceber. E vem da palavra zamar, que significa música tocada ou cantada, ou seja, o louvor ele tem que ser algo feito, principalmente em forma de música, tocada, cantada, seja lá qual for a forma. Mas a gente precisa ouvir, vem do ruído, do halal zamar, certo? Na língua portuguesa, a gente só vai ver essa expressão no século XV, do verbo loar, que veio do latim, né, que significava laudare. Ou seja, para o português ficou elogiar, louvar e venerar. Esse é o sentido da palavra louvar, certo? No dicionário, o louvor significa celebração ou manifestação honrosa, homenagem. A gente consegue, então, louvar qualquer outro ser que não seja Deus. Basta a gente fazer uma homenagem, uma manifestação honrosa em forma de expressão, que nós vamos estar louvando aquele ser. É o ato ou o efeito de louvar. Certo, o ato e efeito de louvar não diz muita coisa. O que é louvar? Aí vamos para louvar. Louvar significa enaltecer, declarar-se, exaltar. Certo? São as palavras que determinam no dicionário o que significa louvor. Então, louvor é um termo utilizado em diversas tradições religiosas para descrever a exaltação a uma divindade. Nós, como cristãos, louvamos o nosso Senhor, mas existem outras tradições que louvam outros seres. E o importante é que a gente siga a luz da Bíblia, né, do que deve ser louvado. Geralmente envolve expressões de gratidão, reverência, alegria
e reconhecimento das qualidades e feitos do ser divino. Ou seja, é sempre como algo de agradecimento àquele ser, certo? É sempre como algo de gratidão, de ação de graça mesmo. Essas expressões, elas podem ocorrer através de cânticos, como o nosso maior exemplo, músicas, orações, declamações de versos sagrados ou até mesmo danças e gestos simbólicos. Aí vai depender da cultura, vai depender da religião, vai depender do país, certo? E na Bíblia, onde é que a gente consegue ver, à luz da Bíblia, essa verdade acerca do louvor? Nós falamos sobre louvor na Bíblia, nós temos 245 citações de louvor na nossa Bíblia, certo? Como é que se dividem essas 245 citações? Ela vai se dividir como louvor de uma pessoa para outra pessoa, vai aparecer 12 vezes, certo? Um dos exemplos está lá em Gênesis 49:8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Esse é um dos exemplos. Existem outras passagens, são 12, que fala de louvor de uma pessoa para outra pessoa. Louvor ações de graças a uma pessoa, né, pelas ações que aquela pessoa fez. Nós temos 5 passagens. Um exemplo delas está no Provérbios 31:31. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. É um exemplo da gente louvando as obras de outra pessoa. 5 passagens. Deus louvando o seu povo. Veja lá, existe isso mesmo? Existe. Está aqui no Salmo 148:14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. É um dos salmos que fala, dentre os 4, que fala de Deus louvando o seu povo. Uma autoridade louvando o povo, também tem, nós temos uma passagem, lá em Romanos 13:3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Louvor a si próprio, nós temos 2 passagens. Uma delas está em 2 Coríntios 10:18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem louva o Senhor. Ou seja, aqui já é uma passagem referente a que é errado louvar a si mesmo, né? Então tem essa passagem e tem mais uma, são 2. Reivindicação de louvor de um ser humano. Nós temos uma passagem lá em 2 Coríntios 12:11. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Certo? Louvor às coisas, nós temos uma passagem, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Louvor a todas essas coisas aqui que foram citadas. A natureza, louvando a Deus, a gente conhece muito bem, né, esses textos. Um deles é o Salmo 34, nós temos 4 passagens. E o Salmo 69:34, ele fala: louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Louvor do ser humano a Deus é o maior número, nós temos 215 participações na Bíblia, que é o que nós vamos ver agora, trabalhar um salmo diretamente, certo? Então nós vamos falar agora, queria que alguém lesse o Salmo 33, do 1 ao 3. Nós vamos trabalhar em cima dele, acerca desse salmo, o que é que ele significa. Quem está com o microfone? Quem tiver com o microfone pode ler, do 1 ao 3, por favor. né? 33, do 1 ao 3. Exaltai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhes novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Amém. Aí o microfone pode passar para o próximo, viu, Luciano? Que já vai saber que é o próximo a ler. Nesse salmo aqui, nesses 3 versículos, nós temos uma infinidade de informações acerca de louvor. E nós vamos ver de um por um aqui, certo? O que é que ele quer dizer. O pessoal do louvor certamente já sabe, porque já viu essa lição, mas aí vocês são café com leite. Quantas ordenanças de louvar o Senhor nós podemos encontrar nesses versículos? Quantas ordens diretas do Senhor a gente pode encontrar nesses 3 versículos?
Quem sabe? Pode chutar de onde você estiver, não precisa estar com o microfone, não. Ordens diretas. Pode dizer a palavra que determina, que informa a ordenança. Exultai, celebrai. Vamos de uma por uma aqui, ó, pela versão diferente. Eu acho que a minha aqui é a NVI. Nós temos cantem, certo? Qual é o próximo? Louvem, pode ser o exultai. Ofereçam-lhe. Vamos ver todo mundo para a tela, então, para ficar melhor, para todo mundo falar na mesma versão. Ofereçam-lhe é a outra. Cantem-lhe. E toquem. Então, nós temos aqui 5 ordenanças diretas do Senhor em apenas 3 versículos da Bíblia acerca de louvor a Ele. Cantem, louvem, ofereçam-lhe, cantem-lhe de novo e toquem com habilidade, certo? Então, nós temos 5 vezes. Quem deve louvar o Senhor? Nesses 3 versículos aí, onde a gente encontra essa informação de quem deve louvar o Senhor? Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, certo? Então, isso é bem importante, que a gente vai já ver o motivo. Por que devemos louvar o Senhor? Fica bem louvá-lo. Em outras traduções, é agradável, é belo, é apropriado. Então, foi Deus que determinou que nós louvássemos a Ele. Então, fica bem louvá-lo. O que devemos usar para louvar o Senhor? Com harpa, com a lira de 10 cordas, outras traduções vão ter o saltério. E com a voz também. E de que maneira devemos... Aquela parte lá, esse slide que eu passei, irmã Elaine, mas é a respeito dos instrumentos, certo? A gente vai já ver as outras informações. De que maneira devemos louvar o Senhor? Aí as traduções, elas vão divergir, não divergir, vão falar de forma diferente. E é o interessante que elas se complementam, a gente consegue entender bem. Por exemplo, na NAA, ele vai falar, toquem com arte e com júbilo, ou seja, toquem com arte e com alegria. Na NVI vai falar, toquem com habilidade. Existem pessoas que defendem que o louvor ao Senhor tem que ser feito com habilidade. E o que não é certo, eu não preciso saber muito bem tocar um instrumento para louvar o Senhor, isso não existe. Então, tem algumas pessoas que defendem essa ideia de que para fazer o louvor bem feito, tem que ser muito bem feito. Isso aí é errado dizer. A gente pode louvar com aquilo que a gente tem, procurando sempre o nosso melhor ao Senhor. Então, esse toquem com habilidade, ele quer dizer toquem com arte, toquem com júbilo, certo? Não tem nada a ver com técnica, por mais que a gente precise se aprimorar cada vez mais a respeito da técnica. Então, as conclusões a respeito desses pequenos 3 versículos sobre louvor são, é uma ordem expressa do Senhor, em várias palavras que a gente viu, cantem, ofereçam-lhe, e outras ordenanças. Não tem uma forma de nós dizermos assim, eu não preciso louvar, porque você precisa louvar porque foi o Senhor quem mandou. Segundo, envolve alegria e entusiasmo. Não tem como a gente louvar o Senhor triste, por mais que no momento de tristeza a gente louve ao Senhor, nós temos que fazer isso com alegria no nosso coração. Isso chama justamente o sacrifício de louvor, que é a expressão da palavra. Quando nós estamos tristes, nós oferecemos nosso louvor ao Senhor, ali é o sacrifício de louvor que a gente está fazendo. Inclui voz, certo? Ou seja, é audível. O louvor ele tem que ser perceptível pelos outros, por nós. Inclui instrumentos variados, aí que a Bíblia falou aqui foi 2 exemplos, mas a gente vai ver outros exemplos de instrumentos. É preciso ser crente, isso é muito importante. Quem louva ao Senhor são os filhos dele. Então, os justos e retos. É adequado para Deus, né? Ele quem determinou que fosse feito dessa forma. E com habilidade, que essa habilidade, como eu já expliquei lá na frente, é com arte e com júbilo. Não necessariamente tem que ser feito, muito bem feito por profissionais, não é isso. Com arte e com júbilo, certo? E os instrumentos, Alain, onde que eles ficam na Bíblia? Nós temos algumas citações aqui. Espero que dê para a gente consiga ver as imagens dele. Nós falamos sobre pratos, que são os símbolos. Aí na Bíblia vai falar sobre símbolos sonoros, retumbantes, mas todos eles falam dos pratos. Antigamente era dessa forma, tocavam com as mãos,
E na evolução, a gente tem uns pratos mais modernos, né, mais estilizados, serve da mesma forma, para servir de emitir som e louvar o Senhor. Então, a primeira citação dos símbolos, ela está lá em Salmo 150, versículo 5, certo? Nós também vemos o alaúde, que é o pai do violão. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Digamos que ele seja o pai do violão, né, Clara? Clara está se familiarizando bem com as fotos. E durante a evolução do tempo, a gente eletrizou, né, criou as guitarras e tudo mais, mas o pai de todos eles é o alaúde da Bíblia. Então, quais são os instrumentos de cordas, né, que a gente vê na Bíblia? Nós temos o saltério, que a gente acabou de ler no Salmo 108.2. Nós temos a cítara, que é esse outro instrumento aí, e a lira. Depois eu vou passar para vocês no grupo, para vocês verem com mais nitidez, certo? Esses são os exemplos de instrumentos de... Está no grupo já? Quem quiser acompanhar no grupo, certo? Já está no grupo as fotinhas, quem quiser ver os instrumentos. Esses são os de cordas. O de percussão, né, que são aqueles instrumentos que emitem som através de movimentos. Nós temos o tamborim, muito conhecido lá pela profetisa Miriam. Temos citações dele lá no início da Bíblia, e também temos no Salmo 149. E os adufes lá nos Salmos, que eles são citados através de batuques mesmo, certo? E aí, a evolução deles são todos os instrumentos de percussão, certo? Inclusive a bateria. Então, se alguém vier falar mal da bateria, você chame a gente, que a gente vai lá defender ela, certo? Sopro. Nós temos a trombeta, lá no Salmo 81.3, a flauta e o chofar. Alguns exemplos de instrumentos que emitiam som através do sopro. E aí a gente tem um vasto número de instrumentos de sopro hoje em dia, que muitos deles servem para louvar o Senhor também. Certo? Então, nós temos os mecanismos. Nós temos vários instrumentos que funcionam de várias formas e mecanismos diferentes. Por exemplo, o violino. O violino, vocês acham que é um instrumento de qual mecanismo? Corda, percussão ou sopro? De corda. E aí nós temos uma família que se juntam ao violino, né? Nós temos o violoncelo, os outros, e todos os outros. A sanfona. Um instrumento muito importante na nossa região. O que é que vocês acham que ele... Como é o funcionamento dele? De sopro. Por mais que existam teclas e eles se juntem fazendo... O mecanismo principal dele é o sopro, certo? E o piano? Quem chuta? Qual é o mecanismo de... Corda? Ele é corda e percussão. Né, Clara? Lá dentro do piano tem um martelinho que vai... bater na corda como se fosse um clarinete, é? Não sei se é a palavra certa. Um martelinho mesmo que bate na corda lá, ou seja, ele é corda e percussão, certo? Então, sobre os mecanismos, os instrumentos, nós temos os cordofones, que são todos os instrumentos movidos à corda, os aerofones, que são aqueles que fazem som através do ar, os membranofones, que são todos os de pele, película, membrana, e os eletrofones, que são os mais modernos, todos aqueles que funcionam com eletricidade. Guitarra, teclado, certo? O piano elétrico, são eletrofones. Então, vamos voltar para a Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos por várias vezes as palavras louvar, cantar, dançar, exaltar e etc. Mas as raízes etimológicas dessas palavras são diferentes, assim como os seus significados. Então, nós vamos ver agora 7 palavras presentes na Bíblia, não na nossa tradução, né, nas traduções originais, que expressavam essa informação acerca do louvor. E vocês vão ver que cada uma dessas palavras falavam algo diferente, mas que todas juntas se uniam e dava a ideia do que é o louvor. A primeira é a Yadá. Yadá significa expressão de dependência absoluta em Deus, caracterizado especificamente pelo estender dos braços e mãos erguidas para o Senhor. Eu queria que algum irmão lesse, por favor, o Salmo 63, 4. Aquele que está com o microfone. Desse lado aqui. Tem microfone desse lado? Tem não? Só desse? 63, 4. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Certo? Então, é justamente isso que essa palavra expressa. É o erguer as mãos.
realmente estender as nossas mãos ao Senhor no momento da nossa adoração, no momento do nosso louvor, como forma de gratidão a Ele, certo? Então, não se envergonhe na hora do louvor aqui na igreja ou na sua casa, se você quiser erguer suas mãos para louvar o Senhor. Esse é o local, esse é o momento de nós fazermos isso como forma de rendição ao Senhor, certo? E a Bíblia fala, a Bíblia defende essa prática. Tovda significa ação de graças. Ela sugere uma atitude de louvor sacrificial e de gratidão por algo que o Senhor já fez ou que ainda irá fazer. E aí eu queria que algum irmão lesse o Salmo 50, 14. Todos esses exemplos, irmãos, estão nos Salmos, viu? Então, a gente vai passear muito pelos Salmos agora. Salmo 50, 14, pode ler. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Ou seja, essa palavra ela dá essa ideia de louvar o Senhor por gratidão por aquilo que Ele fez. Realmente, ação de graças, ação de algo que a gente faz, certo? Ação de graças, né? Ação de agir, de algo que Ele fez por nós. Halal significa celebrar o Senhor com palavras, falar com entusiasmo dos feitos do Senhor. Lá no Salmo 98, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Exatamente. Cantai ao Senhor um cântico novo pelos seus feitos. É o que essa palavra quer expressar. O gozo interior deve expressar-se exteriormente. Isso é muito importante. Que a gente sempre consiga expressar a nossa gratidão ao Senhor. E se nós expressarmos nossa gratidão ao Senhor, nós vamos estar louvando a Ele. Pois o louvor é sempre algo audível e visível. É o que fala lá o Salmo 69, do 30 ao 32. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Então, nessa passagem, a gente consegue ver muito bem isso aqui. De louvar a Deus com as nossas expressões, vale muito mais do que o sacrifício que ele citou lá dos bois e novilhos. Certo? O Shabak significa gritar de alegria, louvar com entusiasmo. É como se fosse uma forma mais expressiva de louvor, com mais força, mais entusiasmo. Essa é a forma de louvor apresentada nos salmos de júbilo e vitória, geralmente quando se tinha algo muito bom acontecendo. Certo? Isso está presente lá no Salmo 47, 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Exatamente, fala da alegria, fala do entusiasmo daquele momento. O Barak significa bendizer ao Senhor como um ato de adoração. Está diretamente ligado ao ato de se prostrar, se ajoelhar em sinal de rendição ao Senhor. Então, essa palavra aqui, ela explica o louvor em relação à rendição, a se prostrar diante do Senhor, que está lá em Salmo 95, 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. E aí a gente tem vários outros exemplos de citações onde é solicitado esse prostremo-nos, ajoelhemos-nos, porque é chegado o Senhor, e a gente consegue ver nitidamente essa palavra aqui na Bíblia. Zamar é a palavra que mais nós temos familiaridade, digamos assim, com o louvor propriamente dito aqui na igreja, que é usar a música para louvar o Senhor. Significa usar ritmos e música para louvar, tocar um instrumento, certo? Vamos ler só o primeiro aqui no Salmo 33, 3. Entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação. Pronto, justamente aquele que a gente viu agora especificando o Salmo 33, né? Tocai com arte, com júbilo, com cântico e instrumentos, que é o que a gente mais tem familiaridade. E a terrila é quando uma oração se transforma em louvor. Isso a gente vai ver na Bíblia através dos cânticos que as pessoas entoaram ao Senhor e ficaram registrados. Ações de graça, ou então cânticos de petição. No caso, cântico de Maria, cântico de Moisés, de Zacarias. Todos esses cânticos, como forma de louvor, pelo ato que Deus fez pelas pessoas, ficaram registrados e são expressos com forma de terrila, digamos assim. Certo? Então, essas são as palavras onde aparecem louvor na tradução original.
E sempre que houver uma citação dessas, agora os irmãos sabem que significa ramificações do louvor, certo? E a gente também é bombardeado todos os dias, e nem só coisas ruins, às vezes a gente fala sem saber, de coisas que não são louvor, mas a gente acha que é louvor, certo? Características que são simples de se definir, mas que não são louvor, são outra coisa. Por exemplo, o que não é louvor? Louvor não é um momento específico do culto. Digamos assim, a gente tem um culto todo formatado, tem uns momentos, né, na nossa liturgia, e existe um momento das músicas, onde a gente adora ao Senhor, louva ao Senhor através das canções. E aí a gente fala assim, vai momento do louvor. Isso aí é errado falar, Alan, vou estar pecando? Não, não vai. Só que é uma característica que não existe, certo? Porque não existe o momento do louvor. O momento do louvor é quando você expressa gratidão ao Senhor. Aquele que está sendo feito no momento do culto é o momento das canções, para nós adorarmos ao Senhor através de canções, certo? Nós vamos estar louvando, mas não é bom a gente separar o culto como o momento do louvor, o momento da adoração, o momento da oferta. O culto é um só. E todo o culto é um momento de louvor ao Senhor, certo? Deu para entender? A própria oração que é feita no culto é do louvor do Senhor, né? Exatamente. E até o final, até os avisos, o momento missionário, todo o culto é uma expressão de louvor ao Senhor. Então, se eu falo assim, vai começar o louvor, eu estou errando, estou pecando, não está. Mas a gente já sabe que não é a maneira mais correta de se expressar. Exatamente. O que não é louvor? Louvor não é um departamento da igreja, certo? O pessoal do louvor, a gente escuta muito, né? O pessoal do louvor, não está errado falar, é o pessoal que faz, que segue com o ministério. Existe até algumas igrejas, a gente estudando, a gente conseguiu ver, que mudaram os seus nomes de ministério de louvor para ministério de música, certo? Isso para a gente é indiferente, porque a gente sabe que não vai fazer tanto diferença, mas existem igrejas que acham que é interessante mudar para ministério de música, porque o louvor são todos, né? E aí é importante saber que não é um departamento da igreja, certo? É uma ação voluntária de si mesmo. Louvor não é o ato de cantar, como o Cláudio acabou de falar. Louvar não é cantar, a gente canta louvando, mas louvar não se resume a cantar, certo? Irmão, se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão e perguntar na hora, viu? Não pode precisar deixar para o final, não, senão eu vou esquecer. O que não é louvor? Louvor não se expressa somente com músicas, como a gente acabou de ver. Existem outras formas de expressão de louvor, que a gente acabou de ver aqui, é expressão, é gratidão a Ele através dos nossos gestos. E por último, louvor não é emocionalismo, como a gente infelizmente vê em determinadas igrejas hoje, mundo afora. Não é emocionalismo. É errado a gente ver aquelas igrejas que promovem aquele ambiente, como o pastor citou ontem, né? Aquele cenário, aquelas figuras, aqueles elementos que não existem no culto bíblico, a fim de emocionar os irmãos. Mas ele é emocional. E a maior prova de que o louvor é emocional são os salmos de Davi, né? Ele vai falar muitas vezes que cantou chorando, que cantou com expressões de alegria. Ou seja, as expressões estavam diretamente ligadas aos salmos. Então a gente consegue perceber que louvor é algo emocional. E Deus nos dotou de emoção justamente para louvarmos a Ele, para glorificarmos a Ele. As emoções não são erradas. Então, se o irmão, na hora do louvor, sentir vontade de chorar, pode chorar, não é errado. Sentir vontade de erguer as mãos e louvar o Senhor, fechar os olhos, pode fechar os olhos, pode erguer as mãos, também não é errado. O louvor é emoção, certo? Então, o louvor, o que é que a gente viu aqui? O louvor, ele traz essa pegada de elogiar, de exaltar, enaltecer, falar, expressão, ação de graças, certo? E já a adoração é algo que a gente vai começar a ver agora, ela fala de prestar culto, reverenciar, servir. É algo que a gente faz com a nossa vida, no nosso íntimo e no nosso dia a dia, mas que não é um momento de expressão. Pode falar, Luiz. Microfone para o Renan, por gentileza. Alan, eu estava pensando aqui e o senhor estava falando e me veio um caso à mente, né? Que realmente o princípio geral que a gente vê na Bíblia é que aqueles que têm voz, né, aqueles que conseguem louvar e externar isso audivelmente, devem fazê-lo, né?
Mas também eu pensei na comunidade surda, né? Nos crentes que são surdos e que não são capazes de expressar isso audivelmente. E eu gostaria de dizer também que essas pessoas também adoram, né? Obviamente dentro das condições delas, mas elas também adoram. Muitas vezes usando, né, a Libras, né, a língua de sinais brasileira. E é importante também a gente falar sobre isso, né? Porque... É verdade. E até passou, acho que eu passei despercebido. Lá na partezinha que tinha assim, se usa a voz. Só que tem gente que não usa a voz, né, porque não pode, mas louva ao Senhor de outras maneiras. Porque tem a ver com o coração também, né? Exatamente, é a ação de graças, é rendição. Perfeito. E eu falo até mais, por exemplo, lá em casa a gente vê o Davi louvando. Geralmente ele não fala, não canta diretamente, mas a gente vê ele na igreja celebrando. Sim. Porque as expressões, a gratidão, ele sente a música, ele sente, e Deus dotou ele de emoção para glorificar ele, glorificar a Deus também, né? Então, não se limita não sei se eu posso falar a palavra deficiência, não se limita as divergências, né? As condições especiais, né? Deus, ele faz da maneira dele, certo? Existe, porque o louvor, ele é a expressão em si, pode ser cântico, pode ser dança, pode ser a libra, como a gente falou. Então, o louvor é a ação de graças, é o movimento externo da gente que vai fazer com que o Senhor seja exaltado. E o cântico é a música em si, certo? É a música tocada, cantada, escrita na partitura, é a música, certo? Por mais que se eu canto ao Senhor em forma de gratidão, eu estou louvando. Como eu também posso cantar sem louvar, posso só, como os ímpios fazem, eles somente cantam, eles não estão louvando ao Senhor, eles estão só cantando, certo? Mais alguma, pessoal? Exatamente. Exatamente. Então, toda a criação, ela vai fazer isso de alguma forma. A natureza vai fazer da forma dela. As pessoas que não conseguem falar vão fazer da forma deles. E assim, Deus vai ser glorificado da mesma forma. Certo? Então, isso aqui é o que a gente consegue ver de diferença. O louvor tem esse sentido de elogiar, enaltecer, celebrar, de ações de graça. E a adoração que a gente vai ver agora, a respeito do prestar o culto, do serviço mesmo, certo? Então, eu queria que alguém lesse o João 4:23. Essa passagem, irmãos, eu acho que é a passagem que mais reflete a adoração dentro de toda a Bíblia. Então, ela é muito complexa. Se você for tirar essa passagem para estudar, você vai ter uma aula, um EBD, um módulo só para ela. Mas a gente vai tentar falar um pouco sobre ela aqui, porque é algo muito importante a respeito da adoração. Certo? Então, se alguém quiser ler, por favor, João 4:23. Mas a hora está chegando, e ele de fato já chegou. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Amém. Vamos lá. Nessa passagem, como eu disse, ela é bem complexa e aí para ensinar a fundo ela, a gente vai aprender com os nossos professores depois, certo? A gente vai só passar por cima para ver o que é que ela fala. Só que esse, no entanto, aqui, ele tem um mundo de informação dentro dele. Porque ele é uma ideia de oposição contrária à adoração dos samaritanos, como Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Ele vem falando, né, e fala assim, no entanto, e esse no entanto, ele nos leva para outro cenário, porque é uma resposta para a dúvida daquela mulher. E qual era a dúvida dela, né? Aquela mulher, vamos ver o que aquela mulher estava sentindo naquela hora. Ela tinha visto toda a sua vida exposta, o Senhor falou toda a vida dela, ela sabia que estava falando com o Messias, nesse momento que ela fez a dúvida, né, que ela falou a dúvida dela. Ela estava surpresa com tudo aquilo que estava acontecendo e ainda estava com dúvida. Qual era o lugar certo para adorar? Os nossos antepassados, o que foi ensinado a ela, dizia que tinha que adorar no monte. E vocês, judeus, falando com Jesus, dizem que devemos adorar em Jerusalém. Qual é o certo? O que é que eu faço? Então, se coloque no lugar dela. A mulher estava meio confusa nessa hora. E aí a gente tem que voltar um tempo atrás para entender essa dúvida dela. A gente vai voltar lá na morte do rei Salomão, 930 a.C. Por que ela estava perguntando isso? Alguém sabe o que aconteceu na morte do rei Salomão, 930 a.C.? Alguém chuta? Divisão dos reinos. Então aí os reinos se dividiram. Então ficamos com o reino do norte, com o povo de Israel, a Samaria, e o reino do sul, Judá e Jerusalém.
Então a gente vai entrar agora na dúvida dela, certo? Por que ela estava perguntando isso aqui? No Reino do Norte, nós tínhamos os samaritanos instituindo, através do rei Jeroboão, o culto ao bezerro de ouro, na cidade de Betel. Depois da divisão, o Reino do Norte ele instituiu os bezerros de ouro como forma de agradecimento a Deus pela libertação do povo do Egito. Então, eles começaram a criar o seu próprio culto, certo? E no Reino do Sul, Jerusalém, eles continuavam adorando o Senhor conforme a lei determinava, com o templo, com as ordenanças, os sacerdotes, os levitas. Então, ficou essas duas formas de cultuar o Senhor. E essa era a dúvida dela. Como é que eu devo cultuar o Senhor? Eu devo cultuar da forma que eu fui ensinada, lá com os bezerros de ouro aqui no monte? Ou eu devo cultuar lá em Jerusalém da forma que o Senhor diz, com todos os atributos que a lei determina? E aí Jesus vai explicar, ele vai dar a resposta, né? Então, o que é que tinha no Reino do Norte? Nós tínhamos um culto sincretista. Eu não sabia o que era sincretista e fui pesquisar. Não sei se a Ellen sabe o que é. Sabe, Ellen? Eu pesquisei, eu dei um print aqui para falar para os irmãos, espera aí. Mistura, né? Ó. É o processo de fusão ou de combinação de diferentes elementos culturais. Entendi. Tinha muito mais coisas além dos bezerros de ouro. O negócio estava mais feio do que a gente imaginava. Então, esse culto sincretista é isso, é a mistura de crenças, totalmente diferente da lei, certo? E enquanto no Reino do Sul, em Jerusalém, tinha um culto verdadeiro, que era o culto conforme a lei ordenava, certo? Então, essa era a dúvida dela. E aí, o que é que Jesus vai falar? Jesus vai falar todo o texto, né? E vai falar que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. E é importante a gente agora atentar o que é esse em espírito e em verdade. Existem várias interpretações, mas a gente vai se deter aqui naquela que a Bíblia realmente fala, certo? E aí eu peço a ajuda dos irmãos também, do pastor Vladimir, do Thales. Se eu falar alguma coisa errada, vocês podem levantar a mão e me corrigir, por favor. Então, o em espírito aqui é o espírito com E minúsculo. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, ele está se direcionando à mulher samaritana que a adoração ao Senhor ela tem que ser feita sem figuração, sem elementos, sem imagens de escultura. Tem que adorar o Senhor em espírito, certo? E não somente da forma que ela estava sendo doutrinada, somente com a nossa mente. E outra coisa importante também é que esse em espírito é com o E minúsculo. Ou seja, não é a adoração ao Espírito Santo como a gente vê algumas igrejas fazendo, certo? Essa adoração em espírito, nós temos igrejas pentecostais que fazem realmente a adoração ao Espírito Santo e acaba tendo essa variação de culto, essas coisas que a gente vê hoje em dia. E não é esse Espírito, não é o Espírito Santo que tem que ser adorado nesse caso aqui. É o Espírito com E minúsculo em relação ao ser espiritual de Deus, certo? Que ele, dando a ideia de que ele está em todo lugar. Conseguiram entender essa parte? Não? Tá. Não é o nosso não. Ele fala, Deus é Espírito. E é importante que nós adoremos em Espírito e em verdade. Está falando do Espírito em relação ao ser do Senhor. Adorar em Espírito sem precisar pegar, sem precisar ver. No Espírito. Com o seu todo. Acho que quer dizer com o seu todo, corpo e alma envolvido na adoração, não é? Acho que essa do ser todo é mais embaixo aqui, na verdade. Eu acho que o Espírito, ele não fala da gente. Ele fala do ser do Senhor, em adorar em Espírito. Nós adorarmos ao Senhor sem precisar ver. Mas também existem interpretações dessa forma. Que é em Espírito, que é adorando com todo o meu ser. Né? Tem gente também que interpreta dessa forma. Não está limitado ao espaço físico e geográfico. Certo? O em espírito quer dizer isso. Se Deus é espírito, ele não vai estar limitado a um espaço. E não está preso ao tempo. No caso, Jesus diz lá, ela é chegada a hora. Ou seja, não é no passado e não é no futuro, é agora. Certo? Então, é chegada a hora quer dizer isso.
Em verdade, é interessante a gente ir um pouquinho mais na frente, na passagem de João, e ele vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus naquele momento estava se autodenominando que ele quem tem que ser adorado, porque ele é a verdade. Então, em espírito e em verdade é isso, em espírito e em verdade, Cristo, referente à pessoa de Cristo, baseada na revelação de Deus através de Cristo. E principalmente isenta de mentiras, sem invenções e misticismos. Então, o que Jesus estava tentando falar para a mulher era isso. Em espírito com E minúsculo, em relação ao espírito, não está preso em figuração, está isento de mentiras, não existe invencionices na minha adoração, e baseada na revelação de Deus através de Cristo. Certo? Deixa eu avançar aqui para vocês entenderem. Aí ele vai falar aqui, ó. No entanto, está chegando a hora, ou seja, existe um momento certo para aquela adoração. E a adoração é agora. E de fato já chegou. Que tempo é esse? Nem no passado, nem no futuro. Jesus está dizendo, o tempo é agora. Em que os verdadeiros, esses verdadeiros aqui, a condição do adorador, é aquele que o Pai busca. Somos nós, no caso. A condição do adorador, a forma que Deus nos busca. Verdadeiros, adorando em verdade. E quem busca, né? Qual é o foco da nossa adoração? O Pai. Em espírito, sem figuração, em todo tempo e lugar. E em verdade, na pessoa de Cristo, sem mentiras e invenções. E estes são os adoradores que o Pai procura, é a razão pelo qual fomos criados. Deus estabelece em busca desses adoradores. Ele mesmo que estabeleceu na própria Bíblia, na própria palavra, que ele está em busca desses adoradores. Certo? Então, é um versículo bem complexo de se entender, mas, digamos assim, que ele esteja dando essa ênfase que a gente precisa adorar o Senhor, que não é um Deus físico, e nós temos que adorar conforme a Bíblia determina que é a verdade. E quem é a verdade é Cristo Jesus. Resumindo, seria isso. Certo? Deu para entender? Só para chegar o microfone para ti. Oi. O que parece é que Jesus está mudando as categorias dela. Na mente dela, a categoria de adoração a Deus envolve lugar, envolve um momento específico, né? E as imagens, isso, né? Exatamente. Jesus está dizendo, nas categorias é espírito, ou seja, Deus é espírito, eu vou adorá-lo nessa categoria, na categoria dele. E ele é verdade. Ele é a verdade, então eu vou adorar também nessa categoria. Jesus está mudando a mentalidade dela de adoração. Seria essa... Amém. É isso mesmo. Obrigado, Thales. Então, a etimologia da palavra espírito, adoração. A palavra adoração tem sua origem do latim adoratio, certo? Que por sua vez deriva do verbo adorare. O termo adorare é composto pelos elementos ad, que significa para, e ou em direção, mais o orare. Então, é ad mais orare. O orare significa orar. Então, juntando os dois, a palavra quer dizer mais ou menos dirigir-se uma oração. Dedicar-se a uma oração. Daí vem a ideia da palavra. No dicionário, é o ato ou efeito de adorar, veneração ou culto a algo ou alguém, amor excessivo, veneração, idolatria, paixão, gosto descometido, exagerado, é o ato de gostar de modo intenso de algo, podendo ter ou não conotação religiosa. Está geralmente relacionado a um extremo respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Ou seja, a gente consegue adorar qualquer coisa. Vai depender daquilo que a gente vai colocar no nosso coração. Alguns teólogos famosos aqui que falavam sobre adoração nas suas obras. David Peterson, vocês conseguiram ver aí ele? Seu livro Teologia Bíblica da Adoração define da seguinte forma. Em essência, adoração é um encontro intenso com Deus, nas condições que ele estabelece e da maneira que somente ele torna possível. Está no livro dele, Teologia Bíblica da Adoração. D.A. Carson e Tim Keller, no livro Louvor, ele fala que define a adoração como a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda honra e valor ao seu Deus Criador. Bob Kauflin, que é um teólogo famoso, muito influente no campo do louvor, ele define a adoração como a resposta apropriada ao caráter, às condições e à palavra de Deus, mediante a capacitação do Espírito Santo. Pastor Ademar, ele fala que adorar é dar culto a Deus. Culto é o resultado de atenção total e concentrada em alguém ou em algo. E o Asaf Borba fala que a adoração é um estilo de vida, muito mais que uma música.
certo? Ele fala de que é realmente um estilo de vida. Aí eu tenho aqui 3 passagens que falam um pouco sobre a importância da adoração. Queria ler com os irmãos rapidinho, Efésios 1:11. Uma pessoa separa Efésios 1:11, a outra lê Efésios 1, do 3 ao 6, e a outra abre em Salmos 96:9. Quem achar Efésios 1:11 pode ler. Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele fala claramente aí que nós fomos criados para adorar a esse Deus. Esse foi o motivo que ele nos fez existir. Quem achou Efésios 1, do 3 ao 6? Efésios 1, do 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Exatamente. Então, além de nós sermos criados, como a gente viu no primeiro ponto, ele nos salvou. Ele não só criou, ele nos salvou para que nós o adorássemos, como a Júlia acabou de ler. E nós fomos ordenados. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar pecando. É o que fala o Salmo 96:9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Exatamente, é a ordem de adorar. Então, aqui a gente trouxe um paralelo, do que é louvor e do que é adoração. Então, louvor, a gente louva pelos feitos de Deus, enquanto a adoração é pelo que Deus é. O louvor brota das emoções e a adoração brota da nossa devoção. O louvor pelos presentes de Deus, pelo aquilo que Deus nos dá, nós agradecemos a Ele. E a adoração é pela presença de quem Deus é na nossa vida. O louvor é uma expressão e a adoração é um estilo de vida. O louvor é circunstancial e a adoração é incondicional. O louvor fala daquilo que nós fazemos, né, ações de graça, e a adoração fala de quem somos. O louvor é externo, a adoração é interna. O louvor tem um momento específico, a adoração é uma atitude constante. Certo? E existem também outras formas de adorar o Senhor. Não somente daquela forma individual como a gente viu, mas existem também adorações coletivas, que é onde a gente exerce junto com os irmãos a adoração ao único Deus. Quais são elas? No culto, as principais acontecem no culto. É a leitura e exposição da palavra, é uma forma de adoração ao Senhor. Certo? Comunhão e partir do pão entre os irmãos. Quando nós fazemos isso, o pastor sempre está pedindo, né? Para a gente estar em comunhão com os irmãos, indo para a casa dos irmãos, comendo junto, partindo o pão. É uma forma de expressão de adoração, que só os filhos de Deus conseguem fazer isso, adorando ao Senhor. Ajuda aos necessitados, também é uma forma de adorar ao Senhor. Cânticos espirituais, que a gente vê lá em Colossenses 3,16. Então, quando a gente está aqui louvando ao Senhor no momento das canções, a gente está adorando a Ele. O exercício dos dons, quando nós exercemos nossos dons espirituais, nós estamos adorando ao Senhor, que é o nosso serviço. E aí o pastor até falou para a gente na reunião uma vez, que a gente só consegue adorar dessa forma quem realmente é servo do Senhor. Então, se eu exerço os meus dons, servindo a igreja e sou realmente cristão, eu estou adorando ao meu Deus. Porque tem gente que vai ter o dom de fazer algo, vai fazer, mas não está adorando ao Senhor, porque não é cristão. Certo? Demonstração de amor com os irmãos, seria caridade, a bondade. Confissão pública de fé. E o cumprimento das ordenanças, né, que é a ceia e o batismo. É uma forma de nós adorarmos ao Senhor. Microfone, por favor. É interessante também que o exercício de dons aí, como você falou, ele só pode ser praticado pelo cristão, né, pelo crente, né? Mas na hora que a gente está exercendo o nosso dom, não para adorar ao Senhor, né, mas sim para deixar a nossa aparência evidente, a gente não adora. Isso. Mesmo a gente exercendo um dom na comunidade, mesmo a gente servindo ao Senhor aqui dentro do culto,
Se a gente tiver com o coração no lugar errado, a adoração não se torna mais uma adoração, se torna uma idolatria própria. Exatamente. Da mesma forma que o não crente, né, o ímpio, ele não vai adorar, mesmo fazendo algo muito bem feito, fazer da forma errada também, como o Silas disse, também não seria adoração. Então, servir ao Senhor com gratidão, que realmente seria a adoração. E antes de nós fazermos um exercício, eu deixo essa frase aqui do Tozer, bem interessante. Ó. A adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar, certo? E o nosso exercício agora, tinha até umas perguntas, mas eu passo para os irmãos depois. Mas o nosso exercício agora é realmente esse, é adorar o Senhor. A gente vai cantar, vai louvar Ele, vai exercer esse dom que o Senhor nos trouxe, né? nos presenteou. De voz, de habilidades para adorar a Ele. E eu queria chamar os meninos para a gente terminar esse momento louvando ao Senhor essa canção. E aí essas perguntas estão no grupo já, né? Vocês podem refletir, podem ler e refletir. Ficou alguma dúvida, irmãos, a respeito das palavras, do louvor, da adoração? Alguém quer perguntar? Ainda há tempo. Pode fazer. E o microfone vai chegar aí. A Rayane quer falar alguma coisa também, né, Rayane? Quer não? Não, o texto de Filipenses 2 termina assim, ó. A gente conhece, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não diria que isso aqui é adoração de ímpios, né? Mas eu diria que eles vão reconhecer que eles estão subordinados ao senhorio de Cristo de uma maneira geral, né? Os justos louvam a Deus, mas os ímpios, no final das contas, vão reconhecer, e os demônios também, vão reconhecer que eles estão subordinados à soberania de Jesus. Amém. Obrigado, Thales, pela colocação.